Josué 2:1 diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa, diga assim, casa, de uma prostituta chamada Raabe, diga prostituta, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que os tinha escondido, os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao amanhecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que eles saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Diga assim: conhecimento daquilo que Deus vai fazer. Vocês nos causaram um medo terrível. Diga assim: temor de Deus. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão, a Seom e a Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Diga assim: conhecimento daquilo que Deus fez. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Diga: conhecimento do que Deus é. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. Diga assim: fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela. Diga assim: o cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, essa história aqui é bem conhecida, a história de Raabe. Mas eu quero falar algo aqui que a Bíblia não fala.
eu quero falar um pouco da história de Raabe, porque vemos aqui uma Raabe adulta, uma Raabe prostituta, mas esquecemos que essa Raabe foi menina, essa Raabe foi criança, essa Raabe foi adolescente, essa Raabe tem uma história por detrás da vida dela, existe uma história do seu passado, e que a Bíblia não fala, mas nós vamos deduzir algumas coisas aqui, amém? A palavra de Deus diz que essa Raabe, ela morava em Jericó, uma cidade amaldiçoada, uma cidade que Deus mandou destruir quando o povo de Israel saiu para conquistar a terra prometida. Só que essa menina, essa Raabe, cujo nome significa orgulho, ela era o orgulho da sua família. E toda menina, quando nasce, quando começa a crescer, o sonho primordial dela é ter uma família. Toda menina quer ter uma família. Primeira coisa que ela faz quando nasce, qual é o primeiro presente que a menina ganha? Ela já cresce com a bonequinha, brincando com a bonequinha, desejando ser mamãe. Porque a menina, o sonho da menina é ser uma mãe, é ter uma família. E o menino, quando nasce, o que ele ganha? Ele ganha um carrinho, a maioria ganha carrinho. O primeiro presente é um carrinho, depois vem a bola, mas primeiro é o carrinho. E ele vive a vida dele sonhando em ter um carro bonito. A menina sonha em ter uma família, o homem sonha em ter um carro. Mas eu vou falar de mulher hoje. Aí essa menina, eu fico imaginando Raabe brincando com as suas coleguinhas, não com essas bonecas que tem hoje, que falam, com essas bonecas que tem hoje, mas brincando com aquele sabugo de milho. Quem aqui que era criança brincava com sabugo de milho, fazia o cabelinho ali, bonequinho, vocês eram ricos. Mas brincava com pedacinho de pau, com roupa, com trapo, era ou não era? E ela brincando aquele, sonhando em ter uma família, ela vai crescer, mas aonde ela nasceu? Diga assim, ela nasceu numa boate. Ela nasce num prostíbulo, para falar uma palavra mais bonita, para não falar aquela que começa com Z. Ela nasceu na zona leste de Jericó. Pronto, falei. Ela nasce e eu creio que a mãe dela era prostituta. Eu creio, não está escrito, eu acredito. Porque ela não foi prostituta do nada. Quem sabe a mãe ou a tia ou as primas, ela cresce numa família totalmente pervertida. E ela vai crescendo vendo homens entrando na sua casa, na casa da sua mãe, porque a casa de Raabe era uma era um prostíbulo, era a casa das tias, a casa da luz vermelha, que tinha lá em Jericó. Então todo homem de Jericó conhecia aquela casa. Então ela cresce no meio da prostituição, da perversão sexual. Mas o sonho de ser uma mãe, o sonho de ter um esposo, o sonho de ter uma família, nunca saiu do coração dela. Mas enquanto ela estava naquele ambiente, naquela casa, naquela situação, ela era envolvida, ela era obrigada, ela era, deixa eu ver, eu estou tentando achar uma palavra que encaixa melhor aqui. Ela era escrava desse espírito de perversão. Eu creio que Raabe era uma menina, uma jovem, uma mulher muito bonita. Quem crê nisso? Com certeza. Tão bonita ao ponto de um dos espias querer casar com ela, mesmo sabendo que ela tinha uma vida de passado de prostituição. Então eu creio que ela era uma mulher linda, linda. E os homens conheciam ela, e os homens frequentavam a casa dela. Só que esses homens não amavam ela. Esses homens queriam só o que ela tinha para dar, queria só o corpo dela, mas não tinham sentimentos por ela. Imagine o quanto que ela sofria na mão de homens sujos,
bêbados, porcos, nojentos, estúpidos, tudo para garantir o dinheiro para sustentar a sua família. Só que enquanto ela estava vivendo essa tragédia, essa miséria na sua vida, na sua casa, na sua família, existe um Deus, que ela disse, um Deus no céu e na terra, que estava de olho nela. Você pode dar um aplauso ao Senhor enquanto eu bebo esse líquido precioso. Deus conhecia Raabe. Deus viu ela nascer. Deus viu quando ela era dessa idade. E ela cresce nesse ambiente, influenciada pelos espíritos. Ela vivia num cativeiro, diga cativeiro espiritual. Ela vivia num cativeiro espiritual, um cativeiro de perversão sexual. Essa era a prisão dela e que impedia ela de ter uma família também. Mas Israel sai, é liberto. A libertação de Israel no Egito cooperou para a libertação de Raabe em Jericó. Quando Israel sai e vai para conquistar a terra prometida, Josué enviou 2 espias, porque Jericó era a primeira cidade que tinha na terra prometida para ser conquistada. Era uma fortaleza, seus muros eram enormes. Dizem que carruagens andavam por cima dos muros. E era uma batalha terrível, a primeira batalha que ia ser. Só que ele envia 2 espias. Esses espias, eles entraram na casa de Raabe. Eles foram lá, aonde eles sabiam que era um lugar público. Eu creio nisso, que eles foram porque era um lugar público e ninguém perceberia, porque era um lugar que vinham muitos visitantes, para eles sondarem quais eram as fraquezas da cidade. E aí deu-se a palavra para o rei que havia 2 espias ali de Israel. E quando foram lá para prender esses homens, ela escondeu os espias na parte de cima e disse: olha, eles já foram embora, vai atrás, vocês vão alcançar ele. Mas ela escondeu, porque ela era estrategista, diga estrategista. Ela esconde os espias, porque ela já conhecia o Deus dos espias. Ela já tinha ouvido falar desse Deus. Ela sabia o que Deus de Israel tinha feito no Mar Vermelho, com Faraó, as pragas. Ela já sabia da história. Ela esconde, e quando os homens, os soldados vão embora, ela chama os 2 e fala: olha, eu salvei a vida de vocês hoje, agora vocês vão salvar a minha também. Vocês vão salvar a minha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, da minha família inteira. Eu poderia ter entregado você, eu tinha ganhado algum dinheiro com isso. Tinha ou não tinha? Tinha. Ela poderia ter entregue os 2 espias para o rei, os espias seriam mortos e ela ganharia um dinheiro. Só que esse dinheiro que ela ganharia não salvaria a vida dela. Ela queria algo maior, ela estava olhando algo maior, que era a salvação da sua família. Como eu coloquei no Instagram, no Face, o bem maior que nós temos é a nossa família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Se você perdeu a sua família, você perdeu tudo. Você tem que começar do zero. Então você tem que lutar pela sua família. Ore, jejue, pregue a palavra, faça o que você puder. Uma das coisas que você está fazendo é estando aqui para ouvir palavras, amém? Intercessão, trazendo a roupa deles para a gente orar, trazendo uma foto para a gente orar. Isso já é algo muito bom. Então ela disse: olha, você vai salvar minha família, só isso. E eles disseram: tudo bem, se você não denunciar. E aí ela desce eles
janela, porque ela morava onde? Quem lembra? Em cima do, diga, em cima do muro. Ela morava em cima do muro, mas ela já tinha tomado a decisão dela. A decisão dela era sair de Jericó. A decisão dela era ser livre daquele cativeiro, porque Jericó não era uma cidade, Jericó era um cativeiro, era uma prisão para aquela mulher, uma prisão que moldou a vida dela, uma prisão que levou ela a viver os piores momentos da vida dela, como uma escrava sexual. Mas o desejo dela era ser livre, porque ela queria, diga assim, viver algo novo. Ela queria viver algo novo. Então ela aproveitou o momento. Eu quero que você entenda essa palavra. Ela aproveitou o momento. Ela aproveitou a oportunidade. A oportunidade. Porque não era todos os dias que aparecia 2 espias de Israel ali. Ali na casa dela apareceu muitos estrangeiros, mas quando apareceu espias, o rei de Jericó, quando ele pensava nos espias, ele pensava em matar os espias, mas ela, quando olhou para os espias, ela viu uma oportunidade de libertação. Essa é a diferença. E ela olhou para os 2 e eu falei assim, eu creio que ela nem cobrou o que eles gastaram. Ela tratou bem, ela disse assim, eu fui bondosa com vocês. Então eu creio que ela tratou os 2 muito bem, escondeu os 2, protegeu os 2. Agora falou assim, agora é hora de vocês me pagar o que eu fiz por vocês, o que eu semeei na vida de vocês. Eu semeei libertação, eu semeei salvação, e é isso que eu quero colher na minha família agora. E ela desce eles pela janela, porque ela morava onde? Em cima do muro. E aí ela desce com uma corda, os 2, e deu conselhos para eles. Eles foram e eles disseram uma palavra que eu quero deixar para você. Disseram uma palavra dessa forma: nós vamos fazer o que você está mandando. Se quando nós voltarmos, nós encontrarmos olha aqui, ó, um cordão vermelho pendurado na tua janela. Se não tiver cordão vermelho, significa que está cancelado o pacto, está cancelada a aliança, está cancelado, você não acreditou em nós. Se não tiver o fio vermelho, nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. Mas se tiver o fio vermelho, quem estiver dentro da sua casa, seja pai, mãe, irmão, quem estiver lá dentro vai ser salvo, e quem estiver do lado de fora vai morrer. Então, ou seja, pode haver algum parente dela ali que não acreditou nisso, sim ou não? E falar, não, isso é conversa, eu vou ficar aí na minha casa. A casa de Raabe era uma casa de salvação. A casa de Raabe era uma casa, deixou de ser casa de prostituição para ser casa de salvação. Aleluia! Deixou de ser uma casa de prostituição para ser uma casa de libertação. Talvez a sua casa até hoje tenha sido um inferno, uma casa de confusão. Talvez você viveu isso na sua família, uma casa de confusão, uma casa de intriga, de problema, de inimizades. Mas se você crê, ela pode ser transformada em casa de salvação, casa de libertação, casa de paz. Aleluia! Eu acredito, quando os espias forem embora, ela já deixou de ser prostituta. Quem crê nisso? Eu creio que ela não. Quem sabe no outro dia, porque a pessoa, quando tem uma visão do outro lado da vida, esquece esse lado de cá, sim ou não?
Ela já estava contemplando a libertação. Ela sabia que mais dias, menos dias, viria destruição. Então para que ele ia ficar guardando dinheiro ali? Para que ele ia ficar trabalhando naquela vida terrível? Aquela situação, aquele trabalho terrível. Quando os espias foram embora, ela colocou o cordão e disse assim: a partir de hoje, minha casa não tem mais prostituição. Eu fico imaginando. Eu viajo, irmão, eu viajo nessas passagens da Bíblia, viu? Eu viajo. E aí eu fico pensando, ela colocou aquele cordão vermelho, aí no outro dia chegou alguém lá: oi, Rabi, tem horário para mim? Não tem horário não. Acabou aqui. Não, mas eu estava na agenda. Não tem mais horário, está cancelada as agendas, está cancelado tudo. Aqui não tem mais prostituição, aqui é uma casa séria agora, daqui para frente. Eu creio que quando ela recebeu a promessa de libertação, ela fez uma limpeza na sua casa. Jogou os olhinhos fora, jogou jogou as camisinhas fora, jogou tudo fora. Fez uma limpeza na sua casa. Todo aquele mau cheiro, toda aquela nojeira, eu creio que ela começou a mudar. Ela não mudou, irmão, depois que ela saiu da Jericó. Ela começou a mudar quando ela estava dentro da cidade. Ela começou a brilhar, foi no meio das trevas. Eu acredito, ela começou a mudança dela lá dentro já, depois que ela recebeu promessa. E aí foi passando os dias, e Deus disse: manda o povo de Israel agora cercar Jericó. Vocês vão cercar Jericó, e vocês vão dar uma volta em Jericó, tocando o chofar, e a arca de Deus sendo carregada pelo sacerdote. 7. E eles foram, andaram, deram uma volta, todo mundo em silêncio. E os exércitos lá de Jericó só olhando. O que eles vão fazer? Eles deram uma volta, foram embora. Segundo dia, mais uma volta, foram embora. E Raabe lá da janelinha, onde ela morava? Então a janela dela estava de frente com o exército de Israel. Ela estava ali olhando o exército passando, e ela falou assim: está chegando a hora, está chegando o momento da minha libertação. Mãe, vem cá, mãe, vem cá, pai, olha lá, olha o exército dos israelitas. Está chegando o dia da promessa. Aleluia. Quem aqui tem promessa, diga amém. Está chegando o dia da promessa. Ele já está rodeando, ele já está próximo. E aí no outro dia ela: mãe, vem cá. De novo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, rodeando. E aí o coração dela palpitava. Está chegando a hora, mãe, eu sei, está chegando a hora. Nós vamos ser libertos dessa opressão maligna. E aí chegou o sexto dia, deram mais uma volta. No sétimo dia, eles deram 7 voltas. E quando terminaram a 7ª volta, diz a palavra, eles tocaram o chofar. E depois que eles tocaram o chofar, eles gritaram. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Aleluia! As muralhas caíram. E o povo de Israel entrou e matou todo mundo. E só livrou quem? Raabe e a sua família. Mataram os animais, mataram as crianças, mataram os idosos, todos, homens e mulheres, jovens e adolescentes, mataram todo mundo, mas a família de Raabe foi livre, foi salva. O interessante é que a palavra de Deus, ela falou ela repete ali dizendo que ela morava no muro. E quando eles tocaram o chofar, que deram o grito, eu disse aqui, o que caiu? O muro. 1, 2, 3, o que caiu? Mas a casa dela permaneceu, aleluia, como diz o Salmo 91, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Vai cair 10.000 casas de um lado, 1.000 do outro, mas a tua casa vai permanecer. A casa dela permaneceu firme. E a palavra de Deus diz que eles entraram e tiraram Raabe e a sua família. E ela passou a fazer parte do povo de Israel. Raabe foi liberta não só de Jericó, ela foi liberta não só do espírito de prostituição que ela vivia, mas ela foi liberta daquele sistema maligno, daqueles espíritos que a escravizavam. E segundo a palavra diz que ela casou com um dos espias, chamado Salmão. Olha o nome do cara, nome de peixe, Salmão. E ele casa com ela, e ela passa agora a não ser mais prostituta, mas ser uma esposa, ter um lar. E esse casal gera um filho chamado Boaz. Esse Boaz foi um homem muito íntegro. Se você ler no livro de Ruth, você vai descobrir esse homem lá. Ele casa com uma estrangeira também, chamada Ruth. Esse homem foi muito rico, muito próspero, muito íntegro. E ele era filho de quem? De Raabe. Diga assim, a ex-prostituta. Ela foi prostituta enquanto esteve em Jericó, mas quando esteve fora em Israel, ela foi uma ótima mãe, aleluia, uma ótima esposa, aleluia, porque ela foi liberta desse cativeiro espiritual. Ela gerou um filho chamado Boaz, que gerou um filho chamado Obed, o seu neto, que gerou um filho chamado Jessé, o seu bisneto, que gerou um filho chamado Davi, o rei Davi, o seu tataraneto. Raabe foi tataravó do rei Davi, o melhor rei que Israel teve, aleluia. Ela não foi apenas uma avó, uma bisavó, tataravó, ela foi tataravó de um homem que era segundo o coração de Deus. Na Bíblia você vai encontrar muitos nomes de profetas, mas o nome que mais aparece na Bíblia é o nome de Davi. Então ela foi simplesmente a tataravó de um dos maiores homens da Bíblia. E além do mais, ela foi, Jesus Cristo foi descendente dela, fez parte da sua descendência, vamos dizer assim. Ele entrou na sua descendência através de Maria e José, ele entra na descendência, porque está escrito que Salmão gerou de Raabe, tal, que gerou o rei Davi, que depois veio Jesus, aleluia. Jesus fez parte da genealogia de Raabe, aleluia. Em Hebreus diz que ela foi para a galeria da fé, que diz assim que Raabe, ela obedeceu, e ela recebeu em paz os espias, e não foi consumida, não foi destruída como foi as pessoas que moravam em Jericó. Ela recebe essa fama, essa glória de estar participando da galeria da fé de Hebreus 11. Então o seu nome ficou gravado na história e para a eternidade. Eu não sei se você está entendendo. Isso que eu estou falando para você, Deus está ensinando algo para nós. Quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, qual foi a primeira pessoa salva? Diga, uma prostituta. Quando Jesus inaugurou o céu, lá na cruz do Calvário, quem foi o primeiro salvo? Diga, um ladrão. Deus está ensinando algo para nós aqui. Ele pega aquilo que não é para confundir aquilo que é, aquilo que não são para confundir o que são.
Então, ou seja, Deus pegou uma mulher, uma prostituta, para mostrar para mim e para você, se nós cremos nele e tomarmos posse das promessas dele, nós podemos fazer o que essa mulher fez, e a nossa descendência será poderosa aqui na terra, e o nosso nome será gravado na terra e no céu. Aleluia! A sua família vai ser conhecida na terra. Todas as bênçãos que você receber aqui, você vai transmitir para a sua família. Mas eu quero encerrar aqui dizendo: toda a família de Raabe foi bem-aventurada. Toda a família dela foi salva do cativeiro. Por quê? Diga assim: número 1, ela reconheceu quem era o Deus de Israel. Número 1, você precisa reconhecer Deus na sua vida. Você precisa saber, você tem que entender que Ele faz parte da sua vida, que Ele, em todo momento Ele está com você. Tem que ver Ele no meio das alegrias e das tristezas, sempre, que Ele está cooperando para o seu bem, tudo que acontece. Então ela reconheceu quem era o Deus de Israel. Número 2, ela fez uma aliança com homens de Deus. Você precisa ter alianças com homens de Deus, com mulheres de Deus. Você precisa ter mentores, você precisa ter alguém que interceda por você. Você não pode viver sozinho. Ela aproveitou o momento e falou assim: eu tenho uma aliança agora com vocês. Eu salvei vocês, vocês vão me salvar. É assim, eu tenho uma aliança agora com vocês. Tem pessoas que não param, está aqui, está ali, está lá, está todo lugar, não para. Você tem que ter aliança com alguém no mundo espiritual, amém? Número 3, ela obedeceu às ordens e ficou em casa. Eles disseram: vocês não vão sair de casa, é quarentena agora, não sai de casa. E ela obedeceu. Se no dia que Israel tivesse invadido, ela ou a família dela estivesse fora da casa, o que aconteceria? Eu creio que ela não saia para nada, né? Não saia nem para comprar as coisas. Ficava só no fast food, iFood, aquelas coisas, só ligava para entregar pizza. Raabe, nós temos que ir lá no mercado, tem que comprar. Não, já vou passar. Deixa dá o celular, já vou mandar agora. Mandava uma mensagem. Não era celular, naquele tempo era pombo. Amarrava no pombo correio, mandava o pombo lá, aí vinha entregar comida em casa. Eu acredito que ela não saía de casa para nada mais. E ela ficou ali, esperou, ela obedeceu. Se você obedecer tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, nessas quintas-feiras, eu tenho certeza, a tua família nunca mais será a mesma. Ela obedeceu. Número 4, ela teve fé. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que a tua família tem solução, que o teu casamento tem solução. Você tem que acreditar que o teu marido pode se converter, sim. Ele vai se converter em nome de Jesus. Hoje você está vindo sozinha, mas vai chegar o dia que você vai entrar com ele aqui por essas portas, aleluia, e você vai poder louvar o Senhor. Mas você tem que ter fé. Quando ela pegou aquele cordão vermelho e amarrou, ela disse assim: eu creio. Talvez alguém pode ter questionado ela, dizendo assim: para com isso, por que você está amarrando isso? Isso é conversa, isso é conversa de homens que é acostumado a vir no prostíbulo e vai embora e deixou essa promessa para você. Isso é conversa. E ela falou assim: eu creio. E ela amarrou. Então eu até pensei em comprar umas fitinhas vermelhas para colocar no braço de vocês. Eu pensei mesmo,
Mas você precisa ter algo de contato, algo que, então você vai escrever na sua Bíblia, você vai escrever no caderno, eu creio nas promessas, a promessa que você precisa. O que é que você quer? Ela queria a salvação da família, mas o que é que você quer? Eu quero que você anote na sua capa da Bíblia, ou num caderno, e você vai velar. Todos os dias ela chegava lá, e dava uma olhadinha no cordão, para ver se alguém não tinha arrancado. Imagina, se alguém arrancasse o cordão, morria todo mundo. Então aquele cordão era a vida deles, era a salvação deles, que simboliza o sangue de Jesus. Então todo dia eu creio que ela chegava lá e via se estava bem amarrado. Alguém fala assim: ô fulano, empresta o cordão que eu vou fazer tal coisa. Não, esse cordão não sai daqui. E no dia que Israel voltou, o cordão ainda estava lá. Aleluia. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Raabe foi liberta. E eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Tem gente aqui que veio da lata do lixo. Tem gente aqui que veio de famílias difíceis. Tem gente aqui que veio de famílias tribulosas. Tem gente aqui que quando nasceu viu o que Raabe viu. Talvez não viu a prostituição dentro da casa, mas viu o pai batendo na mãe, mas viu violência, viu traição. Quem sabe há pessoas aqui que viram coisas terríveis,